Fala pessoal, professor Lucas Crivellari aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, ao nosso canal. Vamos continuar nossos estudos do ECA atualizado para 2024. Paramos aqui na seção 3 dos serviços auxiliares, artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência e, bem assim, desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por essa lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do artigo 156 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Comentário que eu preparei para simplificar o entendimento aqui para vocês. Esses artigos acima destacam a importância do Poder Judiciário em garantir recursos para uma equipe interprofissional. Essa equipe tem a responsabilidade de assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Suas funções incluem fornecer informações por escrito ou verbalmente durante audiências, além de realizar atividades como aconselhamento, orientação, encaminhamento e prevenção, sempre sob a supervisão da autoridade judiciária. O texto também prevê a possibilidade de nomeação de peritos conforme o Código de Processo Civil, caso não haja servidores públicos disponíveis para realizar estudos e avaliações técnicas necessárias de acordo com a lei. Essas medidas visam garantir uma abordagem técnica e especializada nos casos envolvendo crianças e adolescentes perante a Justiça. Aí temos o capítulo 3 dos procedimentos, seção 1, disposições gerais, artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Parágrafo 1º. É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nessa lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Artigo 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. E o artigo 154. Aplica-se às multas o disposto no artigo 214.
E aí o comentário que eu preparei para a gente simplificar o entendimento aqui destes artigos. O artigo 152 do ECA estabelece que as regras gerais da legislação processual se aplicam subsidiariamente aos procedimentos regulados pela lei. O parágrafo 1º destaca a prioridade absoluta na tramitação desses processos, com responsabilidade em caso de descumprimento. O parágrafo 2º define que os prazos são contados em dias corridos, sem prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público, conforme estabelecido pela Lei nº 13.509, de 2017. O artigo 153 autoriza a autoridade judiciária a investigar e tomar providências, mesmo que não haja procedimento específico na lei, ouvido o Ministério Público. No entanto, o parágrafo único ressalta que essa possibilidade não se aplica quando envolve o afastamento de criança ou adolescente de sua família de origem em outros procedimentos necessariamente contenciosos, conforme a Lei nº 12.010, de 2009. Já o artigo 154 estabelece que as multas seguem o disposto no artigo 214 do ECA. E aí, pessoal, a seção 2, vamos lá. Da perda e da suspensão do poder familiar. Artigo 155. O procedimento para a perda ou... Deixa eu apagar aqui, né? Começando de novo, ó. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Artigo 156. A petição inicial indicará, inciso 1, a autoridade judiciária a que for dirigida. Inciso 2, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. Inciso 3, a exposição sumária do fato e o pedido. Inciso 4, as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Parágrafo 1º. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente, ao despacho de citação e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Parágrafo 2º. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 3º. A concessão da liminar será preferencialmente precedida de entrevista da criança ou do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Parágrafo 4º. Se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes. Artigo 158. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias,
oferecer resposta escrita indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo 1º. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização. Parágrafo 2º. O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Parágrafo 3º. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil. Parágrafo 4º. Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização. Artigo 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. E parágrafo único. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, se deseja que lhe seja nomeado defensor. Artigo 160. Sabendo necessário, a autoridade judiciária requisitará, de qualquer repartição ou órgão público, a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Artigo 161. Se não for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. Parágrafo 1º. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil, ou no artigo 24 dessa lei. Parágrafo 2º foi revogado. E o parágrafo 3º diz: se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Parágrafo 4º. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a justiça quando devidamente citados. Parágrafo 5º. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. Artigo 162. A apresentada resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º foi revogado. E aí o parágrafo 2º. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10 minutos. Parágrafo 3º. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 dias. Parágrafo 4º.
quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. E o parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. E aí o comentário para a gente encerrar o vídeo. Comentário que tenta aí simplificar para vocês o que traz esses artigos. Os artigos aqui citados, do ECA, abordam o procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar. No artigo 155 é mencionado que o processo começa por solicitação do Ministério Público ou de alguém com interesse legítimo. O artigo 156 detalha as informações que devem constar na petição inicial, incluindo a autoridade judiciária, dados do requerente e requerido, resumo do fato e pedido, pedido e provas. O artigo 157 destaca a possibilidade de suspensão do poder familiar em casos graves, com a criança sendo confiada à pessoa idônea. O parágrafo 1º determina a realização de estudo social ou perícia após a petição inicial. E o parágrafo 3º, incluído posteriormente, destaca a importância da entrevista da criança ou adolescente antes da concessão da liminar. O artigo 158 trata da citação do requerido com prazos e formas específicas, incluindo situações de privação de liberdade. O artigo 159 prevê a nomeação de defensor para quem não pode pagar. E o artigo 160 permite a requisição de documentos relevantes à causa. O artigo 161 estabelece os procedimentos quando o pedido não é contestado, incluindo a oitiva de testemunhas. O parágrafo 3º destaca a necessidade de ouvir a criança em casos de modificação de guarda. O artigo 162 aborda a apresentação da resposta e a marcação de audiência, com a decisão podendo ser proferida na mesma ocasião. E por fim, o artigo 163 fixa o prazo máximo de 120 dias para o procedimento, com ênfase na preparação da criança para uma família substituta, se necessário. A sentença que altera o poder familiar será registrada no nascimento da criança ou adolescente. No caso, pessoal, a sentença que altera o poder familiar será registrada não necessariamente no nascimento da criança ou adolescente, sim, mas na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Esses artigos visam garantir um processo justo e cuidadoso nos casos em que a perda ou suspensão do poder familiar é considerada. Tá certo? Então no vídeo de hoje a gente fica por aqui e eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Valeu!